Aí uns 10 dias a gente junta tudo que chegou. Você pode marcar assim, de madrugada já chega um e-mail para você, chegar pedindo referência. Todo mundo, eu queria te lembrar, aquela velha história, o trabalho é muito interessante, mas eu gostaria de lembrar que eu fiz um paper, não sei o que, está publicado, então, ou seja, o cara está pedindo referência. Eu geralmente coloco, acho que enriquece o seu trabalho, porque realmente a gente não consegue colocar todas as referências, a gente esquece um monte, né? Você vai lendo, às vezes vai numa direção, tem cara que fez que você não sabe, então quando essas pessoas escrevem para você, praticamente se auto-citando, eu acho que vale a pena a gente ver, realmente é pertinente. Nunca ninguém coloca uma coisa que não tem nada a ver. Geralmente o cara que coloca tem pertinência, então você vai e coloca, porque aí você não quer sobre de referência do seu trabalho. Quem lê o seu trabalho vai ser beneficiado, porque vai ter uma lista de referência mais completa. Agora, tem gente também que escreve, às vezes, fazendo observação construtiva, olha, eu concordo, se gostar de vocês, é conflitante com isso. Aí é muito bom isso, porque você recebe um retorno da comunidade, né? Você enriquece o seu trabalho. Aí depois é que eu mando para a revista e fazer assim. Depois que a gente manda para a revista. É claro, quando chega na revista, toma uma porrada, muitas vezes. Aí você retorna no tempo. Então, o que faz uma revista aceitar um trabalho? Essa é uma questão. E normalmente ela faz um pouco o contorno, não é do assunto, não é do lado de qualquer forma, no lado da M22. O cara está vendo, foi publicado em tal conferência, foi publicado anteriormente isso. Hoje, eu acho que está muito isso. Agora, hoje, acho que a gente está vivendo uma era muito utilitarista da física. O problema sério deixa de. O problema hoje é dinheiro. O problema que envolve as revistas hoje é grana. As revistas lutam por grana. Para ter grana, para bancar as revistas, o que você precisa ter? Fator de impacto. Então, as revistas hoje elas brigam pelo fator de impacto. O que dá fator de impacto a uma revista? Claramente, o número de leitores. Então, hoje em dia, eu vejo, não tenho vergonha de falar isso publicamente, que é uma minha observação. Né? Quando dividida, muita gente conversa. O que acontece? Às vezes, teu paper é aceito. Eu digo que tenho experiências claras de um trabalho que eu jamais esperaria que fosse ser aceito numa revista, que é muito boa, a revista de Dash J. Happy, né, de uma caia difícil, ela tem um fator de impacto quase 6, cara, a revista mais alto do país. A gente mandou um trabalho para lá, certo de que não ia ser aceito. Ele foi aceito sem nenhum comentário negativo. Mas por quê? Depois a gente entendeu. Porque o trabalho falava de grafeno e de supersimetria. Então, o que é interessante para a revista hoje? Às vezes não é tanto ela ter um trabalho legal, certo. Ela tem um trabalho que vai dar leitores, ou seja, vai contribuir para o fator de impacto dela. Claro, o trabalho tem que estar certinho, você vai mandar uma porra louquice. Mas se você mandar um trabalho dentro de uma discussão que você sabe que é quente na época, que vai dar leitura, vai dar acesso, ou seja, isso que aumenta o fator de impacto da revista. Porque as revistas brigam hoje com o fator de impacto. A questão que está em jogo, o prestígio das revistas é o fator de impacto. O fator de impacto é dinheiro. Então, as revistas estão. É muito dinheiro envolvido numa revista, é muito dinheiro. Eu estou falando isso também porque eu conversei com editores, né, pessoas que eu conheço de triagem. Então, tem um mecanismo, assim, tem um mecanismo muito complexo por trás das revistas. Então, muitas vezes o seu trabalho é aceito, não porque ele é tão bom assim. Eu juro que eu pensava, esse trabalho não vai ser aceito. Mas o pessoal quis mandar a garotada, vamos mandar. Na pior das hipóteses, a gente vai receber uma lista de comentários que vão ser construtivos. O trabalho passou batido pela revista. E eu sei que aquele trabalho ele não está tão completo. Ele tinha que ser melhorado, mas a revista aceitou aquilo. E a gente aí depois melhorou para fazer um outro artigo. Mas a gente entende, não foi tanto o mérito do trabalho, mas o trabalho, ele poderia, era uma época que estava surgindo a teoria de campo no grafeno, não tinha nenhum trabalho de supersimetria no grafeno, mas eu não tinha entendido esse mecanismo também. Depois que isso aconteceu, que eu comecei a juntar as coisas, eu falei, bom, ele é um trabalho que, esse tipo de trabalho, ele contribui para a revista ser lida e ser citada, não é só lida e ser citada. O que é importante é que alguém lê o teu trabalho, faz um trabalho citando o teu, o outro faz um trabalho citando, então aquela revista começa a ser muito citada. Mas aí como é que computa isso? Está tudo computado. Isso aí tem programas super complexos que todas as revistas têm para computar isso. Isso aí é um programa complicado para caramba. E esse fator de impacto para 6, isso é bom? É alto. Por exemplo, o PRL, né? PRL é 7 e pouco. A Leite é 17. O Leite é 4 e pouco. Qual o limite? Bom, o limite eu acho que é. Bom, o limite na medicina tem revista que está no impacto 50.
Na medicina é muito mais alto do que a física, porque todo mundo a gente cita, né, que as revistas, New England Journal of Medicine, essas revistas de medicina, tem fatores de impacto altíssimos. A física é biscoitinho perto dessas revistas da medicina. A física, assim, alto impacto, a TRL é 7 e pouco, não, é 9. TRL é 9, Nature, 7, eu acho que Science é 20 alguma coisa. É o mais alto. Nature é 17. Nature é 17. Eu acho que a física é maior. Eu acho que a Science é maior ainda. Aí vem Physical Review Letters. Physical Review Letters, aí vem J. Carter, que é Journal of Cosmology and Astroparks, é uma revista lá de Trieste. Depois do J. Carter vem o J. Happy, que é lá de Trieste também, Journal of Energy Physics. Depois vem Nuclear Physics B, Physical Review D, vem Physical Review, Physics Letters B. Então tem uma série, a gente tem essas listas todas aí. Mas assim, as revistas hoje elas estão muito brigando pelo parâmetro de impacto. E parâmetro de impacto significa trabalho naquela revista, ser lido e ser citado. Tanto é que hoje tem uma coisa, quando você manda um trabalho para uma revista, se você mandar aquele trabalho para aquela revista, e naquele teu trabalho você não estiver citando nenhuma hora para a revista, o teu trabalho não vai entrar nunca. Porque você não está citando a própria revista. Você não está trabalhando para ter fator de impacto. Hoje em dia, cara, é a indústria das citações. Hoje em dia, isso conta muito. Por isso que eu acho que o archive é uma coisa limpa. Porque você bota o teu paper no archive, claro que o CNPq não reconhece. Você botar paper só no archive, não adianta, isso aí é peso zero no currículo, porque não está publicado em revista, né? Mas digamos, se você ignora isso, se você não precisa da bolsa do CNPq, por exemplo, bota o artigo no archive, se o teu artigo for bom, cara, pode ter certeza que muita gente vai te citar. Se o teu trabalho fica top site, tipo 50 citações, 100 citações, tem trabalho assim, tem trabalho até com 300 citações, tem trabalho no livro com 300 citações, mas eles já começam a colocar top site quando tem acima de 50 citações. Então, isso é uma coisa boa. O teu trabalho na revista não é top site, não, cara, significa que o teu trabalho deu o que fazer para a comunidade. Então, é um outro critério. Agora, o CNPq não reconhece. O CNPq ele reconhece só as revistas, quando você publica em revista e com fator de impacto acima de um certo porte também. Publicar uma revista com fator de impacto 0,9, o CNPq não conta. O Brazilian Journal of Physics é o mais forte brasileiro, né? É quanto? É capaz, mas ele está em processo de desenvolvimento para crescer. Eu acho que o Brazilian Journal of Physics ele está chegando na faixa do 1 alguma coisa, não sei se já é 1.2. Ou se está na faixa do 0, ele estava entre 0,9, mas eu soube que ele já superou 1, parece. Então, eu estou só para falar essas coisas com você, mas eu acho que isso é instrutivo também. Às vezes, num trabalho hoje, a citação, o que é muito importante para a revista é o potencial de citação que é aquele trabalho. Porque quando o editor pega aquele trabalho e manda para o referir, aquilo já fica claro, esse trabalho aqui ele pode não estar 100% correto, mas ele vai levantar uma poeira. Vai ser bom para a revista, ele passa. Isso funciona muito. Porque o que é importante é que ele vai dar a citação. Depois, se ele está certo ou não está certo, isso é um segundo momento. Tem um pouco isso também. Então, como você falou, né? Quer dizer, o que é importante para o trabalho ser aceito? Hoje em dia, eu acho que é ele suscitar citação. Pode ser não ser o melhor trabalho do mundo, mas, por exemplo, se ele pega coisas importantes, aí o RIS agora, né? Então, se você pega uma discussão envolvendo já o resultado do RIS, e envolvendo isso com energia, matéria escura, e já aplicando na cosmologia, cara, isso aí já... Tanto é que você vê que essas revistas, essa revista J. Carter, lá de Trieste, Journal of Cosmology and Astroparks, essa revista, cara, o parâmetro de impacto dela subiu vertiginosamente, assim, foi uma coisa assim, meio mesmo, assim, um cometa, que apareceu no firmamento de repente, por quê? Porque é revista de cosmologia, então, às vezes são artigos muito especulativos, né? Mas que tem uma comunidade grande que lê e que cita, um cita o outro, mas citando. Então a questão muito é a indústria de citações hoje, isso é muito importante. Então a gente tem que, se você quiser levar em conta essas coisas na hora de fazer o teu paper, leve também. Ou então aquela coisa, bota no archive. Deixa lá, que eu acho que isso é uma coisa muito legal, botar no archive e não mandar para a revista nenhuma. Digo assim, não estou ensinando vocês essa postura, porque isso aí pode ser ruim para a carreira de vocês, sobretudo no início. Se só ter paper no archive, você não vai conseguir bolsa do CNPq nunca. Tá? Então, eu estou incitando vocês a fazer isso, mas eu estou dizendo que é uma postura que você pode ter de independência. Colocar o teu trabalho no archive, que ele vai ser julgado pela comunidade, todo mundo vai ler. Vai escrever para você, vai fazer comentário, né? Eu acho que o archive vai acabar evoluindo para você colocar comments também ali, e aí fica público o que estão dizendo do teu trabalho. Eu acho que isso é bom.
Eu acho que isso não é ruim, não. Acho que isso é uma coisa boa, porque é uma maneira mais honesta de você se expor. Está claro ali que alguém gostou, que alguém não gostou, que alguém detonou, fica tudo registrado. Eu acho que isso pode ser uma coisa boa também. E aí, com isso, o papel da revista vai ficar mais claro. Pode até colocar notas, assim, você dá nota para o trabalho que você fez e tira uma média. Também lá, tantos gostei, tantos não gostei, aquela coisa mesmo no YouTube, um pouco fica assim, né? Então é isso. Mas eu estou dizendo que o que é importante hoje em dia, que pelo menos o Archive, ele é um fórum de você expor suas ideias. É bem democrático nesse sentido, né? Tá lá. Tem muita coisa assim meio malucoide publicada no Archive. Mas tá lá, o cara não se julga. Aí depois está certo. O Archive é muito bom também, porque ele detecta plágio na hora. Na mesma hora, detecta plágio. Eles têm um programa, eu tenho um programa que eu peguei, que um colega meu mandou, o programa é complicado. Ele faz uma contabilidade, ele detecta plágio até de você mesmo. Se você pegar um artigo teu, quiser aproveitar uma parte do artigo teu para colocar em outro artigo, então você faz um Ctrl+C, Ctrl+V do teu artigo. Quando você joga um artigo novo no Archive, ele já diz, ó, esse artigo tem um overlap substancial com tal trabalho do mesmo autor. E ele já te dá o link para o leitor saber o trabalho da onde o plágio veio. Pior é quando é plágio dos outros. Tem saído demais. Então o Archive detecta tudo. Tudo. Então hoje em dia é um problema complicado. Não consigo ter muito. Mas é uma forma também assim, de você, de uma certa maneira, já colocar um corte no trabalho do Archive. Porque se você começar a se repetir muito, Ele não te avisa antes? não te avisa. Você fica sabendo quando já está em público. No dia seguinte, quando o teu artigo está exposto, já está lá. Overlap substancial com artigo tal, e os autores não são citados. Pior é isso, quando o cara pega de alguém e não cita aquela pessoa. O Archive detecta isso e dá o trabalho, da onde o plágio saiu. E fica aparecendo. Já vi muitas vezes isso. E você vai lá, você clica em cima e ele já te dá o PDF do artigo que foi copiado. Faz um print screen pra gente achar mesmo. Faz um print screen pra gente ver. Eu vou te dar alguns aí depois. Eu tenho já vários aí. Você pode tirar depois você consegue colocar? Aí você consegue substituir. Aí você pode mas aí você vê essa bagunça, tira. Mas assim, mas é uma certa maneira. Agora, ele conta um certo número de palavras. E tem uma coisa interessante. Ele não é só quando está escrito. Às vezes ele detecta até pelo estilo de alguém escrever. Se você copiar alguma coisa do Limer, pega o paper antigo do Limer e coloca no teu, ele, pelo estilo de escrever, ele sabe como é você. É um problema complexo. Isso é pesquisa, isso aí é pesquisa. O pessoal faz pesquisa só para poder criar esses mecanismos. Eu tenho uma equipe lá que trabalha nisso. Eu acho que eu tenho um programa, eu acho que eu tenho o PDF disso aí. De alguém que me mandou, alguém conversando comigo me falou, mas manda para mim. Mas isso é uma coisa que está detalhada, é claro, hoje em dia. Então, o Archive é um veículo bom nesse sentido, né? Ele te coloca assim, em contato com a comunidade de maneira mais ampla possível. O mundo todo está dentro do artigo, né? Criticando, ou referindo a ele, gostando. Então, é uma forma boa também de você. Porque as revistas estão difíceis também, né? A revista está envolvendo muito dinheiro, está ficando um processo muito caro. Tanto é que as revistas sozinhas não estão mais se encontrando, elas estão se unindo, estão fazendo culto de revistas, né? As revistas estão todas e a revista brasileira de física, justamente, ela saiu da SBF, ela passou para a Springer. Agora, ela está na Springer mesmo. Ou é acho que na Springer. A revista brasileira foi para a Springer, porque aí você tem uma estrutura mais complexa que administra a tua revista, né? É um processo complicado hoje. Vamos só terminar aqui um pouquinho para eu dar uma trabalhinha realmente. Para a função. 64, 67, 68. Chegamos, então, a gente está com os trabalhos aqui que deram. Eu queria só citar um resultado antes do intervalo. Se quer acabar em 79 e ganhar no 39. 79 mais 79. Aí agora, tem um trabalho aqui muito importante nesse intervalo, que é um trabalho de 64. Eu aqui coloquei os desenvolvimentos teóricos, né, e fenomenológicos. Agora, tem um resultado experimental de altíssimo valor e que foi fundamental para o estabelecimento, assim, para a consolidação da teoria eletrofrágica, que é o trabalho experimental de 64 do Cronin e do Fitch, que é o trabalho que revela a violação CT nas interações trágicas. Então, esse trabalho, deixa eu colocar aqui para vocês, esse trabalho de 64, né?
Eu estou voltando um pouquinho no tempo, porque agora estou pegando um resultado experimental. É o Cronin Fitch. A descoberta experimental da violação do CP. Esse trabalho foi anunciado na conferência de Dublin, na 12ª 12th International Conference on Higher Energy Physics. Esse trabalho foi, vou botar uma paradinha agora para você falar com a pessoa, esse trabalho foi muito importante porque quando ele foi introduzido na teoria eletrofrágica, no resultado experimental, quando a teoria eletrofrágica estava completa, o programa foi completado, esse resultado foi inserido. Como é que eu poderia acomodar a violação do CP na teoria eletrofrágica? Isso aí teve um desdobramento fantástico. Esse trabalho do Cronin, esse resultado do Cronin Fitch de 64, eu acho que deu a eles o prêmio Nobel de 80. Eu acho que em 1980 esse trabalho foi um trabalho de muito impacto. Hoje a gente sabe que a própria QCD nós temos violação do CP forte também. Na QCD tem aquele chamado teta-termo, que introduz uma violação do CP também nas interações fortes. Mas a primeira violação do CP foi descoberta nas interações fracas. Então a violação do CP nas interações fracas que levou depois à previsão da terceira geração de quartos. Então eu vou deixar eu lá para o nosso breakzinho. São 7 horas a gente retoma um break rápido da minha aula, vou acabar lá às 15 para as 8, vai me dar mais uma hora de aula depois. Eu vou só lá falar com a pessoa que está indo embora e volto até aqui. Acho que 7 horas a gente está para 7 horas.